Para você que nos acompanha na Remo TV, logo pela primeira imagem já deu para perceber que hoje o nosso convidado é muito especial. O Guto Ferreira, nosso técnico, nosso professor, para dar esse salve ao Fenômeno Azul, esse podcast que é 100% do Leão. Seja bem-vindo a Belém do Pará, seja bem-vindo ao Request. Obrigado, já estou me sentindo bem-vindo dentro do Remo, né? E com certeza em Belém. Bora falar um pouquinho, antes da gente mergulhar nos resultados, no trabalho do dia a dia, na rotina, eu queria conhecer um pouquinho mais do Guto e para que o torcedor também conheça um pouquinho da sua história. Como é que começou essa carreira de treinador? Você que é algo curioso. Na realidade, eu frequentava um movimento dos salesianos, né, chamado Oratório Festivo, o Colégio Salesiano Dom Bosco, em Piracicaba. E isso é uma prática, era pelo menos uma prática dos salesianos, abrir as dependências do colégio para crianças do bairro em volta, ou de toda a cidade, que não eram alunos. Para jogar futebol, tinha sala de jogos com pebolim, sinuca, ping-pong, e desfrutava das dependências durante 3 horas durante a semana. Ao final, tinha a catequese. Aos domingos tinha a missa de manhã e depois o desfrute dos campos gramados, com uniformes, com a criançada de 8, 9, 10 até 14 anos, né? Já pré-adolescentes. Então isso chamava muito, atraía muito as crianças, né? Jogar futebol, 11 contra 11, um campo fantástico. E com toda essa estrutura boa, que você falou, né? Bola boa, uniforme bom. Todo mundo ia, né? E ali, as crianças que começavam a demonstrar uma certa liderança, né, acabavam sendo pinçadas pelo padre, acabavam recebendo bolsa de estudo. E dentro do colégio também você, na condição de bolsista, não que você fosse forçado, nada, não que fosse pedido, mas você naturalmente, na condição, você acabava exercendo uma função influenciadora dentro do colégio. E, com o tempo, a gente foi recebendo treinamento de lideranças, né? E foi tendo oportunidade, dentro do oratório, de executar algumas funções. Em determinado momento, depois de eu ter convivido 6 anos com esse padre inicial, ele sai, depois de 20 anos ali em Piracicaba, vem um outro jovem e que tinha uma outra prática, né? Um outro meio de estar lidando com os jovens. E ele era um cara assim que não era do esporte, mas era um cara agregador e que delegava funções. E aí ele monta o grupo de catequese, ele monta o grupo de teatro, e sempre com um coordenador. E eu coordenava os esportes, eu jogava na equipe de 16, 17 e treinava a de 12 e 13. Então, o Guto era bom de bola nessa época? Olha, se eu fosse bom, eu tinha tentado a carreira profissional. De jogador, né? Não era pereba, né? Uhum. Não era também... esforçado, vamos considerar assim. Não, eu tinha um nível médio ali, né? Mas gostava muito do futebol, assistia tudo. E naquele tempo, eu já começava a ler livros sobre treinamento. Porque eu já fazia escolinha de vôlei, enfim, praticava esporte. Depois da escola, o esporte era a principal atividade. Não era um esporte, era vôlei, era às vezes natação, às vezes basquete, futebol, futsal. Era o dia todo para queimar toda aquela energia que a gente tinha. Era um aluno de médio para bom, né? Tanto é que, graças a Deus, nunca tive problema de recuperação, na faculdade de ter que fazer de novo a disciplina, enfim. Mas também não tinha notas altíssimas, né? Então, através disso, a gente vai percebendo, de repente, o que a gente poderia
fazer em termos de futuro. Aí eu vou cursar Educação Física, né? Na Educação Física também tive que trabalhar para poder pagar a faculdade. Meus outros 2 irmãos, um jogava voleibol, tinha a bolsa de estudo por causa disso, fui tentar jogar no adulto também voleibol, tinha um nível pelo menos para estar no grupo, mas não tinha nível para requisitar uma bolsa de estudo que eles pagavam. Tentei, mas não consegui, aí tive que trabalhar. E o outro estudava na USP, né? A USP não é paga, e tinha que trabalhar também porque não é só a faculdade, né? É condução, em todos os cursos, livro, né? E para um pai eletricista de fábrica e uma mãe costureira, 3 na faculdade ao mesmo tempo, para pagar, impossível. Só conseguiu estudar os 3 porque nenhum estudava fora de Piracicaba. Mas ainda assim tinha toda essa questão de livros e condução e, de certa forma, alimentação em determinados momentos. E aí a gente teve que arregaçar as mangas e estudar e trabalhar. Não um trabalho de carteira ainda, mas... Pelo menos ajudava ali naquele momento para pagar a faculdade. Trabalhava dentro da faculdade, final de semana, em época de férias, porque época de férias tinha as piscinas dos clubes e tinha um clube bem afastado da cidade, que você ia e ficava o dia todo, eles ficavam o final de semana. A gente ia, voltava já à noite, ia no outro dia, voltava à noite. E a gente ia o quê? Ganhar um bico e final de semana, em vez de ir curtir o final de semana, ia fazer bico. Trabalhar de barman, de chapeiro, né? De garçom, e ganhar o troco que ia dar a passagem, ia dar a alimentação, ia para sustentar dar o livro, a semana que viria pela frente, né? Ia dar o livro que você precisava comprar às vezes o uniforme que rasgava aqui, o tênis que precisava ali, né? Ajudava na renda. E assim foram 3 anos e pouco, né? Graças a Deus deu tudo certo. Eu acabo de me formar, já saio empregado, como professor de natação, não tinha nada a ver, né? Mas ainda uma oportunidade de trabalhar. Aí eu acumulo a academia à noite como professor de natação e professor de educação física da prefeitura, da Secretaria de Educação, não do esporte. Então, eu dava recreação para as crianças de 7 a 12 anos. Depois de 2 anos nessa função, eu fui buscar passar para o esporte. E antes disso, eu sou convidado por um ex-treinador, inclusive do Remo, né? O Celinho, Celso Nazareno Espadoto, que foi campeão aqui com o Remo, né? E ele começa a treinar o Sub-13 do 15 Piracicaba. E treinava assim, você tinha que atravessar o muro da creche, do outro lado era o campo que você treinava. Então eu atravessava, saía às 4 horas, atravessava o campo 2 vezes por semana e vinha aos sábados para dar o treinamento como preparador físico. Então eu fazia toda a parte de fundamentos, né, aquecimento, fundamentos, e aí ele chegava só para fazer a parte tática no final. Ele saía do trabalho dele e vinha lá. E final de semana a gente marcava jogos, tudo em volta de Piracicaba, tal, reunia as conduções, os pais com carro, às vezes tinha a condução da prefeitura, e ia jogar. E assim foi o meu começo. Depois de 3 anos nessa condição, já no 3º ano já vindo para infantil, juvenil, no 4º ano para os juniores, aí eu migro para a condição de treinador, voltando à categoria infantil e juvenil, depois só juvenil. E ali as coisas começam a acontecer, os resultados começam a acontecer. Foram 3 anos depois nos juniores, fazendo bons resultados em termos de investimento contra quem jogava e o resultado final. Nós chegamos a 3º no estadual, Sim. no Campeonato Paulista, com uma equipe sem captação, com jogadores praticamente da cidade, né? E na categoria juvenil nós ganhamos a Copa São Paulo Juvenil, né, que era só entre os clubes do estado.
Ganhamos, tem um campeonato da Secretaria do Estado que chama Bom de Bola, Bom na Escola, que era o paulista da categoria intermédia do juvenil. O infantil até 15, essa categoria era até 16, e 17 era o juvenil. E nós ganhamos a de 16, fomos campeões estaduais também. Então, ali já começa a fomentar, a gente vê que é por ali mesmo. E até que um dia eu já estava no esporte, já era cedido, a prefeitura já me cedia ao 15 de Piracicaba, eu recebia da prefeitura, eu recebia meio salário mínimo do 15, para ser o treinador da equipe sub-20. Por quê? Porque em São Paulo tem os Jogos Abertos do Interior e os Jogos Regionais. E o clube da cidade representa a cidade nesses jogos. Então, mais do que nunca tem que ter esse apoio, né? Exatamente. Então, eles me cediam ao 15, né, por causa disso. E aí, depois, em final de 94, vai entrar, pouco antes de entrar a TAM, o 15 acaba fazendo uns convênios com alguns empresários fortes lá e não queriam mais ninguém que não fosse só do 15. Aí eu saio, fico só na prefeitura uns 3 ou 4 meses, sou chamado para ir para o Guarani me convida, eu começo a trabalhar no Guarani, mas com 20 dias de Guarani eu recebo um convite do São Paulo para fazer uma entrevista. Fiz a entrevista, fui aprovado, larguei tudo, peguei 10 anos de prefeitura, fui para São Paulo. É aquele tipo de convite que não tem nem o que pensar, né, Guto? Deixa eu lá, era oportunidade, era oportunidade, sabendo que eu corria todos os riscos de, se não der certo, ter que recomeçar tudo de novo em alguma outra situação. Mas é uma situação que vale a pena arriscar, né? Mas fui com tudo e, graças a Deus, dali só foi para cima. Agora é interessante que essa sua jornada, hoje a gente tem aí uma carreira vitoriosa como técnico, mas você passou por outras funções. Eu acredito que como preparador físico, coordenador também, eu acho que isso ajuda muito, né, na condução do teu trabalho, porque você sabe exatamente como somar, como encaixar as peças para um resultado final. Com certeza. E a minha grande escola depois, primeiro, né, gratidão eterna, seu Clóvis já se foi, seu Clóvis Dias, que era sócio do professor Medina, João Paulo Medina. Quando eu sou aprovado no São Paulo, eu sou aprovado pela equipe do professor Medina, para fazer parte da equipe do professor Medina, que hoje é um dos proprietários, sócio proprietários da Universidade do Futebol, né? O site Universidade do Futebol. E ele, na época, era tipo um coordenador da equipe profissional e com extensão às categorias de base. E aí depois eu vou para o Inter para trabalhar dentro dos projetos do professor Medina, né? E o Inter foi uma das grandes escolas, né? Porque inicialmente fiquei 3 anos na condição de treinador dos juniores, tive a felicidade de ser bicampeão gaúcho, campeão da Copa São Paulo em 98 e dirigi a seleção gaúcha de juniores. Sim. Em alguns amistosos contra a seleção uruguaia. Aí eu sou promovido auxiliar técnico do profissional em 2000, 2001 e 2002. Na condição de auxiliar, o treinador acaba pedindo demissão, eu pego interinamente e sou campeão gaúcho, né, em 2002. Sim. E depois de um tempo, acabo saindo e vou tentar a carreira solo, porque aí já não tinha mais espaço naquele momento dentro do Inter. Então eu saio e vou tentar a carreira. Quando eu vou trabalhar, acabei trabalhando 2 temporadas em Portugal, tal. Mas nesses 2 anos de auxiliar no profissional, eu fiz N funções, que é a função que hoje falam de analista de desempenho. Sim. Só que o analista de desempenho naquela época... Hoje em dia você dá um Google aqui, rapidinho... Não era via vídeo. Era assistir o jogo em loco, viajar, sim, assistir o jogo em loco, mapear o adversário, fazer relatório, né, inclusive com figuras, com fotos, tal, e vir e passar a informação para o treinador, que não estava vendo o vídeo. Só que, muitas vezes,
o jogo era passado na TV, era gravado, e aí o treinador pegava o meu relatório para poder visualizar melhor o que ele estava vendo na TV, entender melhor. Então, a gente fez muito tempo isso. Fora isso, a gente fazia análise de mercado, porque no dia a dia você ia vendo quem eram os jogadores que estavam surgindo e os jogadores que estavam em boa fase, e você tinha que elaborar banco de dados dos jogadores, fazer ficha dos jogadores. Aí fui para Portugal, tal. São 2 times que eu montei. Eu não terminei a competição, mas os 2 foram promovidos no ano que eu montei. Uhum. Promovido que você fala, tipo acesso. De divisão. Saí da segunda Liga de Portugal para a primeira, que foi a Naval. Desculpe, foi o Penafiel no primeiro ano que eu estive, que foi 3-4, e 4-5 foi a Naval 1º de Maio. Aí, quando eu retorno, eu vou para o Corinthians Alagoano. Eu acabei lançando o Ítalo, que passou ano passado aqui. Fez o gol do acesso, inclusive. Com 16 anos de idade, no profissional. Olha, essa é uma notícia boa, talvez pouca gente saiba, né? Mas quem lançou, tá aí ó, a informação, manchete até para você dos cortes aí, que gosta de fazer, tirar só um trechinho, né? Quem lançou o Ítalo? Professor Guto. É isso aí. E depois o Ítalo foi para Portugal, e depois eu resgato ele em Portugal para o Inter, para a base do Inter. Depois da base do Inter, aí ele ainda rodou um pouco no interior gaúcho para começar a ter sucesso. Acho que foi em São Paulo, alguns clubes de São Paulo, e aí foi crescendo. Sim. Ele tem uma passagem muito boa no Red Bull Bragantino, né? Isso, e graças a Deus, fico muito feliz que ele tenha tido todo o sucesso, porque sempre foi um cara trabalhador. Professor, um cara do bem. Dentro dessas suas andanças, chega em 2025, Guto Ferreira recebe um telefonema de Belém do Pará, 091 DDD. A gente abriu, antes dessa entrevista, na nossa rede social lá do Clube do Remo, no Instagram, uma caixa de perguntas, para que o torcedor também participe desse papo. E uma das perguntas, até para já iniciar pontualmente sobre o Remo, respondendo aqui ao Gabriel Alexandre, ele pergunta: professor, qual foi a sua primeira reação ao receber uma ligação do Clube do Remo? Foi extremamente positiva. Eu falei essa semana, em entrevista que eu dei, acho que foi no Cachado, que eu assistia o Remo na Série C. Eu vi organização, a festa, a emoção de jogar no Remo, que a torcida promovia. E depois o início, os jogos pós-Série C, porque uma equipe sobe da C para B, na maioria das vezes é o que está acontecendo. A dificuldade do Volta Redonda, a dificuldade Ferroviária um pouco menos, mas ainda com dificuldade, e o outro que subiu, Volta Redonda. Foi Remo, Botafogo do interior de São Paulo, Atlético. O Atlético agora, no segundo turno, começou a firmar. Né? O Remo não. O Remo subiu como um grande. Ele já subiu e já querendo andar na linha de frente. Né? Já demonstrava isso no primeiro semestre. A continuidade do trabalho. E isso passa confiabilidade. Né? Então, depois, o início da temporada do Remo na Série A aqui, e analisando o plantel, muita coisa que existia aqui, o Remo era assim. Quando eu saí do Cuiabá, era assim. Um clube que eu tinha em pauta trabalhar após a saída do Cuiabá, se caso necessitasse. Para você, e a minha essa surpresa questão do convite, ela foi recebida da melhor maneira possível. Para você, a questão da distância geográfica é um problema? Se tratando de profissional, por exemplo, eu não sei onde é que é a sua residência fixa hoje. São Paulo interior, Piracicaba. Continua então lá, né? De deixar, por exemplo, a família em tal lugar e eu vou ter que me deslocar lá para o norte, porque a gente sabe que às vezes é impedimento para algum profissional e tudo mais. Para você não foi problema. A minha fase de vida já não tenho mais esse problema. Uhum. O mais velho já tem a sua vida formado, já advogado já há 2 anos, exercendo primeiro na condição de estagiário, depois a condição de advogado. Então está na ativa já há 4 anos,
mora só, quando saiu para estudar em BH, ficou por lá. E o mais novo estuda engenharia mecatrônica na USP, né? Esse fica 1 hora de casa, esse fica em São Carlos e final de semana não todos vêm. Essa situação dos dois já terem saído proporcionou que a minha esposa passasse a me acompanhar também. Uhum. Então, hoje é eu e a esposa. Ela não fica o tempo todo, mas fica boa parte do tempo. E aí o contato, sempre que eu estou em casa, quando eu estou livre, eu visito, ou eles vêm me visitar, e assim a gente vai mantendo o contato de família, né? E o mais novo não, o mais novo está sempre junto quando a gente está ali. E eu costumo dizer que a minha esposa é Dona Meire e seus 3 maridos, né? Porque cada hora ela Tem que dar conta dos 3. cada hora ele está com um, né? Agora, Então, bacana essa sua resposta, porque ela vem tocar numa palavra que a gente até conversava antes de dar o REC aqui na gravação, que é a questão de família. Quanto que isso é importante para o seu trabalho como líder, ter esse apoio, essa tranquilidade, sabendo que está todo mundo bem, assim como você ter a responsabilidade também de mostrar para os atletas, para os seus comandados, o quanto que isso interfere diretamente no trabalho de todo o grupo. Não, eu acho que é total. Eu acho que é total, né? Eu falava também numa outra entrevista que perguntavam justamente o que o futebol trazia de negativo para nós treinadores. Um dos principais é a distância da família. Mas não é só a distância da família, mas principalmente em determinado tempo de vida. As crianças pequenas, elas dependem do pai. Sim. E você é ausente. Né? Por quê? Porque você tinha que prover para eles. Então, eles estão perdendo esse contato importantíssimo, mas se você não vem trabalhar, você também não tem como prover. Então, ou perdi aqui ou perdi ali. A opção foi não faltar estrutura, não faltar condições básicas de crescimento. Aí né? entra o papel de uma boa esposa dentro de casa, né? Mas a questão do acompanhamento da educação, da presença do pai em todo o crescimento, foi feito à distância. Aquela construção da referência, né, Guto? A referência foi feita à distância. Ela existia de maneira mais intensa quando no mês de férias, né? Ou quando eu pegava uma folga e tinha a possibilidade de estar em Piracicaba, pelo menos para levar meus filhos na escola ou buscar da escola e ter um papo rápido ali, né? Porque mesmo quando eu estava em casa, mesmo quando estava de férias, estava de férias. Sim. Férias de treinador, ela não existe. Por quê? Porque tem montagem, tem contratação, tem planejamento. Então, você pode não estar no clube, mas a sua mente está voltada para o clube que você está trabalhando. Ainda mais que é o início de tudo, né? O planejamento precisa ser montado perfeitamente. O Guto, como pai, dentro de casa, é aquele mais linha dura, e dentro do elenco, que a gente também considera como uma casa, o clube, é um paizão com esses atletas? Eu acho que com os atletas eu sou um misto. Uhum. E com os meus filhos eu acho que era um pouquinho mais duro. Não, mas tem o lado também, sim, né, mais descontraído, né? Tem também, tem essa fase também. Não dá para ser só aquela linha dura, porque linha senão dura, o processo não funciona. Não dá, Sargentão, né? Sargentão não dá. Bora falar um pouquinho da torcida, Guto. Queria que você deixasse seu relato, que entre os questionamentos, as perguntas que mais chegaram aqui do torcedor, exatamente sobre isso. Aí a imagem que você criou, né, sobre o torcedor na arquibancada, o apoio, o cara que te abraça na saída de casa, de tudo que você já viu desse fenômeno azul. Cara, é um fenômeno. Fenômeno. É um fenômeno. O nome não está à toa, né? À toa. Eu digo assim, ó, o jogo do Atlético foi na quinta. O Sírio teve a transladação no sábado e eu estive lá. Sim. E teve o Sírio no domingo, que nós estávamos treinando. Na quinta-feira, a energia... Já tinha tido uma energia
fantástica contra o CRB. Mas na quinta-feira contra o Atlético, foi uma coisa assim, arrepiar mesmo, arrepiar. E o sentimento de que a gente estava muito forte mentalmente, porque a arquibancada estava nos empurrando, né? Além de toda aquele foco da nossa equipe, daquela entrega, né? Daquela certeza de busca, a gente encontrava, quando parecia que ia fraquejar, encontrava força onde? Nos gritos que vinham ali, naquela energia empurrando nossa equipe. E a proximidade do Baenão, acho que ajuda muito nisso, né, Guto? Exatamente. Aí chega no sábado, aí eu entendo tudo. Aí tudo ficou esclarecido para mim. Porque tem pessoas que são sensitivas, digamos assim, né? Eu chego, era 15 para 5 da tarde, eu piso na avenida, a menos de 100 metros da sede do Remo. A hora que eu entro na avenida, enquanto eu estava vindo na via antes, caminhando, tranquilo, a hora que eu piso, eu arrepiei inteiro. Tinha muita gente, mas não estava totalmente fechado. Aí eu vou caminhando até a sede do Remo, algumas pessoas me pararam, que me reconheceram, não muitas. E aí a gente vai, começa a esperar a procissão. A hora que começa a passar a procissão do Círio, aí sabe, aquela angústia dentro de você, de coisa boa. Você não sabe explicar o que é essa angústia, mas é muito bom estar vivendo aquilo. É um filtro de coisas boas que estão vindo. E é uma energia muito parecida, lógico, guardadas as devidas proporções e a intensidade. Sim. É o que a gente tinha sentido na quinta-feira. Percebe? É aquilo que eu falei, isso aí é uma coisa assim maravilhosa, né? Porque o Círio não é a estátua é a âncora. O Círio está dentro de cada um. Você fala a estátua, no caso, a imagem de Nossa Senhora, a imagem de Nossa né? Senhora. Não é. Ela é a âncora que fomenta a Nossa Senhora que está dentro de cada um. O amor que está dentro de cada um. O Círio, a Nossa Senhora é a âncora. O Círio está dentro de cada um. Essa força que é emanada, essa fé que é emanada, está dentro de cada um. Mas ela se manifesta através da imagem, da âncora. Sim. Né? Isso é maravilhoso. Isso é fantástico. E se a gente puxar essa relação para o futebol, a gente pode dizer que é o Remo dentro de campo e o sentimento, a paixão do torcedor de cada um. Porque a força do povo paraense, a fé do povo paraense, ela é demonstrada no Círio. E ela existe no Círio, mas o Círio se fortalece e demonstra toda a força que é do paraense, que é do belenense. O que acontece... Quando você vê aqui, né? O ano passado a campanha... Vai, não vai na Série C. A gente vinha meio que se arrastando. Se arrastando. Daqui a pouco, ganhou uma, ganhou duas, o acreditar veio e aquilo transformou numa força. Na última rodada, precisando do resultado. E aquilo transformou numa força que conduziu aquele grupo, aquela energia conduziu o grupo até. E é uma coisa que eu não sei se eu estou conseguindo fazer uma relação parecida, mas eu acho que tem muito de parecido e de força nisso tudo, que é a fé do torcedor remista, do fenômeno azul, né? E isso é do paraense, é do belenense, e isso é uma coisa assim que não é em qualquer lugar que tem, e nessa intensidade. E vivenciar isso, cara, é fantástico. Eu agradeço a Deus por ter tido a oportunidade de estar vivenciando isso. Impossível se comparar com o Círio.
Até porque os sírios são milhões de pessoas, né? Mas essa força, ela existe na arquibancada em jogos do Remo. E é por isso que a comissão técnica, eu até lhe pergunto se de fato isso foi um pedido da comissão técnica na tentativa de conduzir o Remo nessa reta final da Série B, de trazer esses jogos para o Baianão, professor? Isso com certeza embora eu já vi, tem pessoas, não importa onde, Sim. a gente lota e a gente passa essa energia. Acredito. Aí tem um outro ponto, que é o fato de você não estar trocando muito de gramado. Porque cada vez que você troca, existe uma adaptação, né? Aí você joga no Baianão, joga no vai uma Mangueirão, partida geralmente aí fora, volta aí pro volta, Baianão, aí vai pro Mangueirão. Sim. Então, para não ficar esse vai e vem, é que se optou por fazer essa sequência de jogos no Baianão, né? E eu tenho certeza que toda a estratégia ela é em prol do melhor para o clube nesse momento. Deixa eu recolocar o torcedor no papo aqui, até porque chegou uma pergunta aqui do Renato França, que ele diz o seguinte: professor, o que podemos esperar com relação ao time do Remo sobre ofensividade? O que a torcida sempre espera é um time que sufoque sempre nos primeiros minutos. O que você pensa de estratégia para o Remo dentro disso que a gente tem visto dentro de campo? Uma coisa, para sufocar, você tem que ter primeiro a bola, né? E não deixar o adversário respirar. A primeira coisa que nós estamos fazendo, nós estamos pressionando bastante. Agora, o jogo é um equilíbrio entre todas as partes. A equipe do Remo, por si só, a característica é ofensiva, né? Você vê, nós temos 4 jogos. Quantos gols nós fizemos? 4 jogos? Para fazer uma matemática aqui contra... 4 mais 1, 5, mais 2, 7, com mais 3 da 10. 10. A média de 2 gols, não, 2 gols e meio 2 por partida. 2 e um pouquinho. Né? E não importa o nível do jogo, a gente vem mantendo dentro e fora, né, essa situação. Tomamos 2, 3, 5. Tomamos metade. Então, se fosse fazer um paralelo, dava 2,5 a 1, a 1,2 aí, né, por jogo. É sinal que a gente tem produzido, tem sido ofensivo, né? E acho até que tem melhorado na condição da defesa também. Nós passamos ilesos um jogo fora de casa, porque não basta só fazer gol para ganhar, né? Tem que tomar menos ou não tomar. Não levar-se, né, de preferência. Então, o meu trabalho é sempre a busca do equilíbrio, para a gente poder sorrir no final, né? A gente ter uma defesa forte, sim, e ter um ataque forte também. Às vezes, ele, na ânsia do torcedor, ele quer uma equipe extremamente agressiva, uma equipe que jogue, que imponha, que amasse o adversário. Só que do outro lado tem uma equipe também, tem profissionais. São processos. Isso são processos. Isso aí não é em 15 dias que você vai conseguir, mesmo com toda a característica dos jogadores. Tem todo um entrosamento, tem todo um modelo de jogo que vai sendo conhecido, que vai se aperfeiçoando, e eles vão se descobrindo dentro do campo através daquele modelo, onde encontrar execução cada vez mais rápida, mais assertiva, mais confiante, e aí o processo vai crescendo, né? Eu espero que a gente possa, jogo após jogo, estar melhorando. Talvez a gente não chegue neste nível que a gente gostaria. Talvez não, difícil de chegar. Mas, com certeza, a gente vai se manter e vai melhorar a cada dia em competitividade. E essa competitividade vai trazer os resultados que a gente precisa para esse acesso. Até porque o tempo é muito curto de um jogo para o outro, a recuperação do atleta para entregar, né, em alto rendimento. Exatamente. O futebol ele não tem magia, professor, né? Não tem mágica a ser feita. Mas aí o torcedor pergunta, o Beni Moraes, o que o Guto Ferreira fez para melhorar esse time em tão pouco tempo? Primeiro, busquei conhecimento sobre
o que é a equipe, o que é o grupo, como vinha jogando, e dentro disso tentando identificar o que eu poderia fazer para melhorar. Quando a gente fala na apresentação que a gente precisava ter uma mudança de comportamento, eu acho que esse foi o primeiro e grande trunfo inicial. Eu acho que o torcedor, se eu estiver falando alguma besteira, que se manifeste. Mas houve uma grande mudança comportamental. A partir daí, essa mudança vem acrescentando dia após dia, com as vitórias chegando, confiança. E essa confiança impulsiona. Agora, à medida que a confiança vai aumentando, o nosso trabalho é frear a empolgação. Sim. A empolgação pode ser lá fora, aqui dentro não. E junto com isso, vem o aperfeiçoamento do trabalho. Nós buscamos, com algumas peças que foram mudadas, equilibrar alguns setores que de repente, não estavam tão equilibrados, né? E, graças a Deus, acho que a gente conseguiu essa situação. Agora, é uma situação jogo a jogo, isso muda. Até porque o sarrafo também vai subindo, né, Guto? Exatamente. E quando você passa a ser vidraça, né? Sim. Vitrine, todo mundo quer te derrubar, quer tacar a pedra na vidraça, né? E aí você tem que se proteger para continuar sendo o ponto de observação, né? Aquele que está acima. Aquele que está subindo, o lá de cima todo mundo quer derrubar. Sim. O segundo, um a menos. E assim vai, né? E esse é o campeonato. Guto, tem mais uma participação aqui e desde já eu já queria te agradecer. O Guto é muito bom de papo. Eu acho que a gente poderia marcar aqui com ele que a gente ficaria 2, 3 horas. Claro que a gente não vai fazer isso com ele, até porque a rotina ela é intensa. Mas qual é a mensagem que o Guto deixa para esse torcedor azulino, né, se tratando de reta final? E uma palavra eu acho que é muito bem direta ao torcedor sobre acreditar. Esse verbo aí que acompanha vocês no dia a dia, junto, claro, lógico, com o trabalho, com a rotina. Então, eu não tenho como ensinar, eu tenho que aprender com o torcedor do Remo, com o povo paraense, o que é acreditar. A demonstração é diária e estampada na grande festa anual no Estado, né? Fé é isso. E o que eu peço é que ele venha trazer essa fé, venha junto com a gente, venha com essa energia, acreditar junto com a gente, impulsionar a gente, jogar junto com a gente. Até vou usar, né, que você até brincou, né? Muitas vezes vai estar difícil, mas que o final esteja gostoso. Sim. Né? Porque quando ganha, pode ter sido difícil, mas é muito bom, né? É muito bom. E é isso, não importa como nós vamos chegar É acreditar que nós vamos chegar. E a hora que chegar, aí nós vamos estar com motivos para comemorar, nós vamos estar em êxtase, e aí vale tudo o que foi feito. E só mais uma coisa, venha junto, porque quem joga junto, no final, o sabor da comemoração é muito melhor. É isso, o torcedor do Remo que tem demonstrado aí durante toda essa Série B aí, esse apoio, essa força. Ingressos esgotados, professor, para esse jogo contra o Atlético, você imagina como é que vai estar fervendo esse... Já esperava. E se fosse do outro lado, era bem capaz também, se fosse lá no Mangueirão, também era bem capaz de ter tudo isso. A gente pede até desculpa, né, para o torcedor, né, pelas opções, não é querendo privar, né, mas eu acho que, às vezes, a gente precisa perder um pouco para ganhar outras coisas maiores. E venha junto que vale a pena. Beleza, conversamos aqui, batemos um papo com o técnico Guto Ferreira e já deixamos também aqui
a promessa de que lá na frente um pouquinho, daqui a um mês, quem sabe a gente volte com ele para acrescentar. Tem muita coisa para perguntar. A gente nem falou do assunto Belém ainda, se o Guto já está adaptado, se já deu uma voltinha por aí. Sei que sorvete o professor anda tomando por aí igual. Não provou? Não provei ainda. O senhor me perguntou ainda agora. Não, é que eu estou perguntando justamente para mim conhecer, né? Culinária do Pará, rapidinho. Já provou o açaí também ou ainda não? Não, eu não tenho o hábito. Talvez seja a única comida do Pará que... Não caiu no gosto, assim. Eu não consigo. Amo castanha, amo tucupi. Maniçoba já? Não. Maniçoba, coisa já boa. Comi também. Enfim, tive em 2 casas, 2 restaurantes tradicionais. Peixinho. O filhote é fantástico. É brincadeira. Então vamos marcar um papo... Não é brincadeira, não, é sério. Coisa séria. É sério. Vamos marcar um papo gastronômico com o técnico Guto Ferreira, que eu acho que vai ser muito mais saboroso. Nessa fase aqui você me quebra, pô. Eu tô tomando Monjaro. Beleza, então, galera, esse foi mais um Reicast aqui na TV oficial do Clube do Remo, dentro do YouTube. Não esquece de compartilhar esse conteúdo, fazer com que ele chegue a uma quantidade maior de torcedores azulinos. Deixa teu like, teu comentário e vamos juntos fazer do Remo cada vez mais forte. Valeu, galera. Valeu, professor. Grande abraço. Tchau, tchau.